Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Um excelente sábado para você, um excelente final de semana para todos nós. Vou explicar alguns contextos aqui políticos do que está acontecendo. Primeiro, eu quero pedir para você que está ao vivo comigo, já quero pedir para você curtir a live, curtiu a live? Dá uma paradinha, curte a live e compartilha. Compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. Você que está aí no chat agora comigo, muito obrigado pela sua presença, beijo no coração de cada um de vocês. Estamos juntos todos os dias aqui no período do almoço, não é? Um grande abraço, muito obrigada. Pois bem, vamos lá. Eu quero que você assista esse videozinho, porque atrás desse videozinho eu vou explicar todas as informações de hoje. Tem uma informação muito importante por detrás dessa mensagem desse vídeo. Dá uma olhadinha. O que reputo necessário transmitir à advocacia do Senado é que pudéssemos ter agilidade na materialização da representação criminal ou do pedido de providências criminais ou notícia-crime, como se queira denominar. Nós definimos por denominar representação criminal em relação àquelas pessoas desde já identificadas, cujos elementos já existem de autoria e de materialidade, sugerindo, tomando a liberdade de sugerir a Vossa Excelência como titular da ação penal e como formador da opinião de elite, e que se possam tomar providências de cunho cautelar também. E as cautelares estão aqui sugeridas nessa peça de representação, e não é nada além do que, de fato, a sugestão à Procuradoria da República, para que este órgão possa capitanear a condução do processamento dessas pessoas nas instâncias próprias do Poder Judiciário. Então, essa é a razão de ser da nossa visita, de forma muito singela, é a apresentação dessa representação criminal contra essas pessoas que já foram identificadas e presas, sem prejuízo de outras representações que possam vir a partir da identificação de novos fatos e novos autores de crimes, sobretudo aqueles que tenham financiado e contribuído intelectualmente para a prática desses crimes no dia 8 de janeiro. Aí você fala para mim, ué, André, não tem nada demais. Foi o presidente do Senado Federal que foi até Augusto Aras entregar para ele representações de notícia-crime pedindo a responsabilização de 28 pessoas que foram identificadas pela polícia ali parlamentar, pela polícia do Senado, para que responsabilize eles criminalmente e civilmente para que pague os danos. Só isso, mais nada. Desde quando vocês já viram essa cena? Nunca vi essa cena na nossa democracia. Um presidente do Senado Federal indo até um procurador-geral da República com provas ali angariadas por policiais do parlamento, entregando ao procurador-geral da República, pedindo para que haja as responsabilizações devidas. Isso nunca aconteceu na nossa democracia. E você me pergunta, por que aconteceu agora? Não é o Ministério Público que tem que fazer isso? Não é a Polícia Federal que tem que fazer isso? Exatamente. É a Polícia Federal, principalmente o Ministério Público, que tem que fazer isso, não o Senado Federal. Mas por que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, fez questão de pegar tudo isso, pegar provas, identificar esses criminosos e levar até Augusto Aras? Meu querido, eu já te expliquei isso em vídeos anteriores e vou refrescar a sua memória. Quem é que abre impeachment para Procurador-Geral da República? No caso, para Augusto Aras. Quem é que abre um processo político para a cassação do cargo de Augusto Aras, do Procurador-Geral da República? Quem? O presidente do Senado Federal. É o presidente do Senado Federal, meu querido, que abre o processo de impedimento para a cassação do cargo de Procurador-Geral da República, assim como dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu já te expliquei isso. Você lembra? Então, por detrás desse ato, nunca dantes feito na nossa democracia, existe uma mensagem que foi repassada para Augusto Aras. Qual mensagem? Augusto Aras, ou você trabalha
e faz o que você tem que fazer enquanto Procurador-Geral da República, que é fiscalizar o cumprimento da lei e oferecer denúncias contra pessoas que venham a praticar crimes, notadamente do alto escalão da política brasileira. Ou nós vamos caçar o seu cargo e te derrubar da Procuradoria-Geral da República. Foi essa a mensagem passada pelo presidente do Senado Federal quando ele foi entregar esse documento ao Procurador-Geral da República, meu querido. Tanto que, depois que aconteceu esse ato, concomitantemente no dia posterior, ontem, o que o Procurador-Geral da República fez? Pediu para que Alexandre de Moraes, para que o Supremo Tribunal Federal incluísse Bolsonaro nas investigações dos atos criminosos de atentado de golpe, de atentado à abolição do Estado Democrático de Direito. Ele formalizou o pedido e protocolou no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, em menos de 1 hora, já deu a sua decisão e incluiu Bolsonaro no inquérito formal, no inquérito de investigação ali da sua possível autoria intelectual, bem como de incitação ao crime. Bolsonaro vai ser investigado nesses âmbitos. Mas eu disse ontem para vocês que Bolsonaro já estava sendo investigado. Eu disse ontem que a Polícia Federal não precisa de anuência, de concordância ou de autorização do Procurador-Geral da República para investigar quem quer que seja. A partir do momento que existe um indício de crime, a Polícia Federal tem o dever de agir e de investigar. Aí você me pergunta, mas por que então que Augusto Aras fez isso? A formalização é importantíssima. Por que é importantíssima? Depois que você inclui uma pessoa dentro do inquérito de investigação, aí você pode realizar o próximo ato. E qual que é o próximo ato? Intimação de Bolsonaro para interrogatório. Bolsonaro será intimado para interrogatório, meu querido. Pode esperar que nós vamos falar sobre isso novamente e eu vou trazer essa informação novamente para você. Bolsonaro, a partir do momento que houve a formalização da sua inclusão na investigação pelos atos criminosos do dia 8, domingo, de invasão nos 3 poderes, a partir desse momento e dessa formalização, ele pode ser ali intimado oficialmente para ser ouvido pela polícia, pelo Ministério Público. Aí a gente tem que relembrar alguns fatos. Bolsonaro já foi intimado pela Polícia Federal para ser interrogado, no caso de vazamento de informações sigilosas, você lembra? Em que a Polícia Federal disse que Bolsonaro tinha cometido crimes porque ele vazou informações sigilosas referente à Polícia Federal, referente à ABIN. E a Polícia Federal, então, abriu um inquérito e intimou Bolsonaro. O que Bolsonaro fez? Não compareceu à intimação. Bulufas para a intimação e para o interrogatório. Não sei se você lembra. E Bolsonaro simplesmente não apareceu. Aí depois ele fez uma justificativa por escrito, entregou para a Polícia Federal e ficou por isso mesmo. Mas ele não vai fazer isso novamente. Porque ele fez isso? Porque ele era presidente da República. Ele tinha imunidade e ele tinha foro privilegiado. Agora ele não tem mais. Agora ele é ex-presidente da República, não tem imunidade e não tem foro. Logo, quando vir essa intimação de interrogatório, Bolsonaro será obrigado a comparecer. Se ele não comparecer, aí será muito possivelmente dado a ordem de condução coercitiva ou, quiçá, que é o meu desejo, a decretação da sua prisão.
é isso que vai acontecer. Mas nós temos que aprofundar mais um pouco. Como nós conhecemos bem o caráter covarde e vil de Bolsonaro, quando isso acontecer, ele vai ficar doente. Ele vai ficar doente, vai arrumar alguma situação para não comparecer, possivelmente para justificar a sua falta no interrogatório. Muito possivelmente isso vai acontecer. Mas a justiça e a polícia não são bobos, não são bobos. E muito possivelmente isso pode ser um objeto de investigação para complicar ainda mais a situação de Bolsonaro. Ele achando que está lá na frente, dando uma de inteligente, e a polícia pode estar por trás de tudo isso e detectar que a doença é, na verdade, uma grande fraude. O tanto que é previsível, o tanto que a gente já viu essa história, e o tanto que a situação é grave e que não merece mais a omissão e a leniência e o passar pano de quem quer que seja sobre toda essa situação. E Bolsonaro está morrendo de medo. Tanto que ele estava achando que não ia dar em nada, que era, né? Tanto que na terça-feira ele postou mais uma situação de desinformação, colocando a eleição em xeque, dizendo basicamente que houve fraude, e logo em seguida retirou-se post. E ele colocava-se e se apresentava nas suas redes sociais ainda como presidente. Ontem ele mudou, agora ele está se colocando como ex-presidente. É o medo que se avizinha. Por quê? Ele percebeu que foi um tiro no pé essa manifestação e que tudo virá à tona, notadamente com a unidade dos poderes, o que faltava antes, que eu já expliquei para vocês. Agora estão todos juntos, uníssonos, numa mesma voz, de justiça, de anistia não e de cadeia para quem merece. Quem? Supremo Tribunal Federal, Câmara de Deputados Federais, Senado Federal, Procurador-Geral da República. Quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te vê, organizações sociais civis organizadas, várias lideranças internacionais, Biden, Putin, enfim, vários se manifestaram dando apoio, etc, etc e tal. Tanto que Anderson Torres foi preso agora de manhã, já está encaminhado para a audiência de custódia que deve ocorrer ainda hoje. Embora as investigações estejam sob sigilo, né, tem duas situações que Anderson Torres vai ter que explicar. A questão da minuta e a questão da sua omissão para tentar impedir a invasão dos três poderes. O primeiro fio que será puxado. A partir deles, outros virão. Até porque Ibanez, governador do DF, já está jogando toda a culpa em Anderson Torres. Disse que houve sabotagem e que ele foi enganado, que disseram para ele que estava tudo ok, que estava tudo sob controle, e quando ele foi ver, havia a invasão dos três poderes. E quem era o responsável era Anderson Torres. E eu já expliquei para vocês, os golpistas ainda, os doidinhos, os lunáticozinhos e muitos criminosos estão falando que a responsabilidade é de Flávio Dino, inclusive um deputado senador pediu a prisão dele, do ministro da Justiça, dizendo que ele que era o responsável. Não é, isso é mentira. O responsável pela segurança pública de Brasília é a Polícia de Brasília. A Polícia Federal não é uma polícia ostensiva, é uma polícia de investigação. Não tinha obrigação de estar ali para aquele enfrentamento, até porque não é preparada para isso. É preparada para uma situação de investigação. A PRF é para as estradas, é para a pista, não é para estar dentro da cidade não, fazendo esse tipo de serviço. Então a Polícia Militar era a responsável e é responsável pela segurança de Brasília, tanto que recebe para isso. Então essa conversa fiada de querer prender Flávio Dino, de querer isso é tentar tirar os holofotes dos reais problemas. E lamentavelmente nós temos ainda alguns políticos que são golpistas, deputados e senadores, e que estão com medo também e que serão responsabilizados. Terão que ser responsabilizados. Isso é um fato. Então, tudo isso é conversa fiada. Então, o Ibanez complicou ainda mais a situação de Anderson Torres. E Anderson Torres vai ter que livrar o seu. Para ele livrar o seu, ele vai ter que colocar alguém na baila.
e eles estão atrás de provas contra o chefe mor Bolsonaro. Já expliquei isso nos outros vídeos. E tudo está se coadunando por um sentido de alcançar mais provas. Precisa de mais provas. E o interrogatório de Anderson Torres será muito importante e o próximo lá na frente de Bolsonaro será tanto quanto o de Anderson Torres. Será importantíssimo. Isso vai acabar se debelando e ocorrendo. Enquanto isso, quase 7 milhões já foram bloqueados de 7 empresas e de mais de 52 pessoas que são os financiadores de toda essa bagunça. Vai ter mais gente, vão descobrir mais pessoas, podem ter certeza. Todos aqueles criminosos que foram presos em flagrantes ali na invasão já desceram para Papuda, os celulares já foram apreendidos e todo um sistema de investigação e de trabalho no sentido de alcançar provas está e será realizado. E essa balbúrdia, esses atos criminosos e golpistas têm que ter esse tipo de resposta estatal, uma resposta contundente, uma resposta que visa justiça e principalmente o caráter pedagógico para que isso nunca mais ocorra na nossa democracia, em que um projetozinho de ditadorzinho fascista venha alcançar altos cargos no nosso país. Isso tem que ser debelado desde o início e cortado lá no nascedouro, para que nunca mais passemos por uma situação tão vexatória, humilhante como essa. Enquanto isso, os criminosos estão por aí. Por quê? Porque as forças de segurança, toda a cúpula do Brasil está envolvida numa situação de atentado contra o Estado Democrático de Direito, contra o regime democrático, lamentavelmente, graças a um bando de gente que não tem o que fazer. Outros são bandidos e outros, muitos, são alienados, lunáticos e cortinas de fumaça que foi usado para toda essa estratagema fascista, nefasta, em que quem vai pagar a conta somos nós. Até toda essa situação ser reverberada e executada e estabelecida, quem vai pagar toda essa conta sou eu e você. Portanto, nós merecemos uma resposta. E a resposta que nós queremos: prisão e justiça para todos os envolvidos, especialmente para os mandantes e para os financiadores. É isso que nós queremos. É isso que nós merecemos. E a democracia saiu e está saindo mais fortalecida do que nunca. Escreva assim: viva a democracia! Fascista? Não. Simples. Deixe seu comentário que é importante. Curta a live agora se você não curtiu e compartilhe esse vídeo. Eu quero mandar um beijo para você que está aí no chat comigo agora, viu? Muito obrigado. Beijo no seu coração. Tamo junto sempre aqui no período do almoço. Curta, compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.